Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Isamara, tá? Sou a professora de eletiva e também sou professora de biologia de vocês, tá bom? Então, durante esse 2021, vocês vão me conhecer um pouco melhor, tá? Para quem já me conhece, nós já vamos se interagir mais e eu vou estar explicando nesse vídeo um pouquinho do que é eletiva, quais são os objetivos, qual a eletiva que ficou para essa turma de segunda série, tá ok? Eu vou explicar tudo para vocês, tá? Aceito sugestões, quem tiver dúvida, alguma pergunta, é só me procurarem lá nas redes sociais, pelo WhatsApp, me enviar as mensagens, tá? Que eu vou estar ajudando vocês. Aí eu vou estar explicando para vocês aí no textozinho abaixo o que são as eletivas, tá? Qual o objetivo dela, ó? É possibilitar a ampliação, o aprofundamento, tá? Dos conhecimentos que vocês estudantes já têm, tá? Então, o conhecimento que vocês têm de vivência, né? De vida de vocês, de sociedade, da casa de vocês, a gente vai compartilhar esses conhecimentos e eu vou estar ajudando vocês a partir dessa eletiva. Vamos lá, continuando. A eletiva que ficou para essa turma é a eletiva Comer, Contar e Ganhar, tá? Toda essa eletiva aí que a gente definiu de acordo com aquele formuláriozinho que vocês preencheram, essa eletiva vai ser trabalhada durante este primeiro trimestre apenas, tá bom? No segundo e terceiro trimestre vão ter outras eletivas para a gente estar trabalhando aí até o final do ano, tá bom? Então, preciso do que de vocês? Da participação, tá? De vocês darem as opiniões de vocês, ok? E precisando de ajuda, eu vou estar aqui disponível. O objetivo dessa eletiva aí, Comer, Contar e Ganhar, é trabalhar um pouco sobre a gastronomia. A gente vai trabalhar um pouco sobre nutrição, rótulos de alimentos, os alimentos em si, tá? Então, até o finalzinho do trimestre a gente vai trabalhar sobre isso. Um pouco da matemática, então vai envolver um pouco de cálculo, mas não é nada de coisa mirabolante, porque eu também não sou professora de matemática para estar aplicando conteúdos difíceis para vocês. Mas a gente sabe que a matemática ela está presente no nosso dia a dia e é necessário a gente saber conceitos bem básicos e que são muito importantes, que a gente utiliza muito na atualidade, tá? E outra coisa, a gente vai aprender o que? A questão de ganhar. Ganhar o que, professora? Ganhar experiências, como ganhar, lucrar, ou seja, a gente vai trabalhar um pouco sobre educação financeira com vocês. Então, vou dar dicas de como a gente se organizar para o nosso futuro, ok? Como a gente organizar as nossas finanças, tá? Então, tudo isso é o que vai ser trabalhado durante aí a eletiva Comer, Contar e Ganhar. Vamos lá, pessoal. Então, antes da gente iniciar aí, eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje alguns mitos sobre educação financeira, ok? Quando nós falamos em educação financeira, as pessoas acham assim, eu tenho que terminar o ensino médio para começar minha educação financeira, eu tenho que conseguir emprego para ter educação financeira. Mas a educação financeira ela tem que começar desde que você é criança, tá? Desde lá do início, quando você começa a receber lá as moedinhas do seu pai, ou quando você vai trabalhar em algum lugar e você ganha um dinheirinho, tá? Então é lá que você tem que começar a administrar o seu dinheiro, tá? E educação financeira é também questão de você se reorganizar, saber aquilo que você tem que comprar ou não, se precisa ou não precisa, tá? Tudo isso tem relação com a educação financeira. E é claro, você tem que ter autonomia e fazer as suas próprias escolhas. E aí eu separei para vocês aqui abaixo o linkzinho aqui, o vídeo, um panfletozinho explicando sobre os mitos e verdades da educação financeira. Então vamos ver alguns mitos que a maioria dos adolescentes aí, eles têm essa concepção, ó. Investir é para quem tem muito dinheiro. Então às vezes as pessoas acham que para poder investir tem que ser assalariado, receber muito dinheiro, e a verdade é o quê? Que não precisa, né? Você pode investir com menos de R$100. Então hoje em dia você pode investir com 50, R$5, R$10. Então esse valor você pode investir em qualquer coisa que você queira, tá bom? Então não precisa receber um valor altíssimo para poder investir. Outra questão, preciso deixar de fazer o que eu gosto. É outro mito também, tá? Pra gente
viver a nossa vida, a gente precisa deixar de fazer aquilo que a gente gosta, né? É preciso fazer o quê? É preciso apenas ter maior controle sobre o dinheiro. Então, você tem que saber controlar esse dinheiro e verificar. Será que realmente eu preciso daquilo? Ou não? É necessário disso agora? Então, é isso que a gente tem que ter na mente aí para poder administrar aí a nossa vida financeira. Outro mito. Quem investe não aproveita a vida. Então, isso é um fato que não tem relação nenhuma, ok? Pelo contrário, quem investe também aproveita a vida, porque vai lá, economiza, junta o seu dinheiro, né? E pode pegar aquele dinheiro e investir numa coisa melhor, comprar algo melhor, entendeu? Então é a questão de você ter paciência, avaliar a situação, estudar, ver se aquele investimento vale ou não, tá? Outro mito. Preciso ser especialista no assunto. E muito pelo contrário, você não precisa ser especialista, né? Eu, quando criança, eu sempre, desde a minha infância, eu sempre tive o controle da minha vida financeira, né? Sempre peguei o meu dinheiro, por mais pouco que fosse, naquela época R$1, R$2 era muito dinheiro, né? Então eu juntava esse dinheiro e eu pensava assim, eu quero comprar uma blusa tal. Então vou juntar esse dinheiro para me comprar uma blusa, tá? Que minha mãe não era de dar as coisas para mim, eu tinha que adquirir por conta própria. Então é esse o objetivo, né? Naquela época eu não tinha noção nenhuma de educação financeira, só que hoje eu verifico que aquilo ali foi uma escolha muito sábia para mim na minha época, né? Por eu ser criança e tudo mais, tá? Outro mito também que nós temos. Só quem está endividado precisa de educação financeira. E não é isso, tá? A educação financeira não é só para quem tem dívida, né? É também para quê? Todos precisam de educação financeira, até mesmo aqueles que não têm dívida. Então, todos precisam, tá? Para reorganizar. E o segredo, eu acho, principal aí da educação financeira é você ter a organização. Saber organizar o que você vai fazer, o que você vai gastar, os gastos que você tem, né? E analisar se você precisa daquilo ou não. Vamos lá, gente. Esse postzinho aí explica por que a educação financeira ela é tão importante. Então, por que ela tem essa necessidade? Primeiro, alto número de famílias endividadas, poucos conseguem investir de fato, a maioria dos brasileiros gasta mais do que ganha, que é um fator mais relevante, sem educação financeira é mais propenso às dívidas, e grande parte sabe apenas o básico. Então, dando um resumão, por que a educação financeira é importante? Primeiro, para você saber se é necessário fazer aquela dívida ou não. Então, você é adolescente, jovem, a gente tem que analisar isso daí, se a gente precisa ou não. Por exemplo, eu quero comprar uma calça. A calça custa R$100. Será que eu preciso dessa calça nesse momento? Será que eu preciso pegar e me endividar, fazer notinha, né? Ou colocando cartão de crédito, enfim, para me comprar aquilo? Então, a gente tem que analisar isso daí também. Outra questão, a maioria das pessoas gasta mais do que ganha, né? Então, por exemplo, eu recebo um salário de R$400 e eu quero gastar por mês R$700. Então, essa conta no final do mês não vai bater. Algo de errado, alguma coisa vai dar errado aí para você. Outra questão, né? Sem educação financeira é mais propensa a pessoa a ter o quê? A ter dívidas, né? Sem o conhecimento. Então, gente, a questão do conhecimento é o mais importante para vocês, tá? Você não precisa ter um emprego para poder ter conhecimento financeiro. Professora, mas eu trabalho na roça. Eu não preciso disso daí, a gente não precisa. É lógico que precisa, a gente precisa se organizar. Eu, por exemplo, eu mexo lá com a lavoura de café. Eu tenho que analisar os gastos daquela lavoura. Quanto eu gastei para poder plantar ela, né? Então você vai lá, faz uma planilha, anota tudo. Quanto eu gastei para poder plantar, quanto eu gastei para poder adubar aquilo ali, né? Eu vou fazer doces. Tá bom, vamos fazer doce. O que eu gastei para poder fazer aquilo ali? Então você tem que fazer um orçamento, né? Fazer uma reorganização para ver as suas finanças, tá? Então esse é o objetivo principal. E aí, gente, para finalizar, eu vou mostrar aqui abaixo para vocês algum exemplo do que a gente pode trabalhar nessa letiva, ok? Como o próprio título já fala, comer, contar, ganhar, então a gente vai trabalhar um pouco com culinária. Professora, mas eu não sei cozinhar. Mas você pode, por exemplo, fazer um marketing digital, ok? Como, professora? Na produção de rótulos, logomarca, propaganda,
tá? Então, tudo isso pode sim gerar alguma renda, tá? E aí eu fiz embaixo aí pra vocês uma logomarcazinha, tá vendo? Né? Doces da Tia Isamara, Adoce Sua Vida Eletiva 2021. Então, isso aí, gente, é um meio de, por exemplo, você fazer propaganda do seu produto, divulgar o seu produto, tá? Hoje em dia tem diversos aplicativos pela internet que oferecem isso daí, né? Como você pode montar da forma que você quiser e divulgar qualquer produto que você quiser. Pode ser um doce, pode ser, eu quero vender poemas, eu quero vender desenhos. Então, tudo isso você pode sim fazer um rótulo, uma logomarca, tá? E aí eu, por exemplo, né, como eu tava falando de doce da Tia Isa, eu coloquei uma fotinha aí do meu bolo aí, muito bonito, muito bom, tá? Pra demonstrar aí como é que a gente pode sim lucrar com coisas que a gente sabe, tá? Muitos adolescentes acham que, precisam arrumar um emprego de carteira assinada para ganhar dinheiro, mas não, você pode simplesmente ganhar dinheiro com as coisas que você sabe fazer, né? Com o que você sabe. A gente sabe hoje em dia que a internet, ela oferece muita, mas muita oportunidade para vocês, tá? Se soubessem quanta coisa que a gente pode fazer pela internet, também ganhar dinheiro pela internet, né? Então tem uma infinidade de coisas. Então a dica que eu dou para vocês aí, pesquisem, procurem muito, tá? Não fique aí se achando inferior, né? Minha professora, eu não tenho jeito nenhum, sou pobre, vou morrer pobre. E não é assim, tá? A gente tem que correr atrás das coisas e ter autoestima lá em cima, tá bom? Então, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Dê aí a sua opinião de vocês. As eletivas, as atividades eletivas lá que eu postei lá no Google Sala de Aula. Postem as fotos para me ver, tá? Dê a opinião de vocês. Quem quiser gravar algum vídeo ou quiser agendar alguma reunião por Meet, é só me mandar mensagem, tá? Que aí a gente combina um dia aí para poder estar marcando com vocês, tá bom? Então, beijos e até mais.